Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Foi lançado no começo do mês a campanha Jovem Aprendiz Uberlândia, uma parceria do Ministério Público do Trabalho em Uberlândia e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que querem reforçar a importância de se abrir portas para os jovens de 14 a 24 anos para conquistar experiência profissional sem abandonar os estudos. Para falar dessa iniciativa, o nosso convidado de hoje é o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Paulo Veloso. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Obrigado. Doutor, a iniciativa da campanha é justamente trazer informação, trazer conhecimento aí para que se possa aí, então, absorver essa mão de obra, dar essa oportunidade aos jovens de 14 a 24 anos. Então vamos começar pelo senso comum. Muito se ouve que jovem no Brasil não pode trabalhar, mas pode votar. E não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim. Em verdade, essa fala, ela contraria a Constituição, contraria convenções internacionais. O Brasil assumiu internacionalmente o compromisso de erradicar o trabalho infantil. Assim compreendido o trabalho de crianças e adolescentes em determinadas condições. Realmente, criança não pode trabalhar. A criança até os 14 anos, certo. A partir dos 12 é considerado adolescente, mas até os 14 anos não se deve trabalhar. A idade de estudo, de formação escolar, é a idade em que o jovem está começando o ensino médio. Então, até essa fase não se pode trabalhar em hipótese nenhuma. É importante traçar essa linha do tempo, Isso é extremamente importante, porque algumas pessoas entendem que a criança pode trabalhar e não pode mesmo. Até os 14 anos, nenhuma atividade laboral, nenhuma atividade de trabalho é permitido. O lugar da criança é na escola, brincando, desenvolvendo a sua personalidade. A partir dos 14 anos, o adolescente pode ingressar no mercado de trabalho na modalidade de aprendiz, de jovem aprendiz. E desta forma, o adolescente ele tem a oportunidade de trabalhar e, ao mesmo tempo, adquirir uma formação técnico-profissional. Então, a aprendizagem tem essa importante função de permitir o adolescente ingressar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, permite que o adolescente absorva uma formação, tenha acesso a uma formação técnico-profissional. Inclusive, o mote da campanha é conciliando com a formação educacional. Estudo e trabalho, aprendizagem no trabalho, sem jamais perder de vistas a educação, o dia a dia na escola. A aprendizagem é um instrumento tão fabuloso. Uma das principais causas de evasão escolar é justamente o trabalho infantil. Quando a criança inicia precocemente o trabalho, a chance de evasão escolar é muito maior. Através da aprendizagem, o jovem ele tem acesso ao mercado de trabalho, mas sem abrir mão da educação, porque um dos requisitos para que o jovem possa ter acesso à aprendizagem, possa matricular na aprendizagem, é que ele esteja matriculado e frequente a escola, caso não tenha concluído o ensino médio. Então, a aprendizagem tem, inclusive, um instrumento para impedir a evasão escolar. Eles meio que se complementam, né, doutor? E que talvez a grande maioria não tenha conhecimento é que existe uma lei específica que rege, então, essa atenção ao jovem aprendiz. Isso está previsto na lei, está lá na CLT. Exato. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, que é um diploma jurídico, um diploma legal que regulamenta as relações de emprego, tem alguns artigos dedicados à aprendizagem, inclusive impondo às empresas a obrigação de contratar aprendizes. Então, toda empresa, com exceção das micro e pequenas empresas, estão obrigadas a contratar aprendizes entre 14 e 24 anos, exceto quando o deficiente, que aí pode extrapolar a idade de 24 anos. Mas toda empresa deve cumprir uma cota de aprendizagem, que é de no mínimo 5% das vagas de emprego, até o máximo de 15% das vagas de emprego existentes na empresa. Então, existe uma cota mínima a ser cumprida
pela empresa de aprendizes contratados, equivalente a 5% do seu quadro pessoal. Se não cumprir, inclusive, a empresa pode ser responsabilizada. E aí, aonde entra a campanha, doutor? É justamente para informar, difundir, né, falar que a lei existe ou não, fazer que ela seja cumprida, uma vez que se tem um amplo conhecimento, mas o empresário ele estaria negligenciando, então, essa porta de entrada no jovem ao mercado de trabalho. É muito interessante porque o Ministério Público, em parceria com o CODEM, debruçou sobre o assunto para entender por que alguns empresários ainda não contratam aprendizes, porque a aprendizagem também é importante para o próprio empresário. Há uma queixa recorrente de falta de mão de obra qualificada no mercado. Vários empresários, possivelmente o senhor já deve ter ouvido alguma queixa nesse sentido, vários empresários reclamam da falta de mão de obra qualificada. E a aprendizagem visa justamente garantir a qualificação da mão de obra. Então, fomos entender por que alguns empresários não contratam. E um dos principais pontos indicados foi a falta de informação. Diante disso, fizemos esse propósito de desenvolver uma campanha justamente para promover a informação, para divulgar que a aprendizagem é possível, que a aprendizagem é interessante tanto para o jovem quanto para o empresário, e o próprio CODEM reconheceu essa importância, e a partir daí, a partir do momento em que o empresário tem acesso a essa informação, esperamos que ele se convença da importância do aprendiz e da contratação. Uma vez ele tendo conhecimento dessa possibilidade, quais são os caminhos legais, então, doutor, que a empresa, né, que preenche os requisitos, fala, não, eu passei a tomar conhecimento, não tenho jovem aprendiz e quero trazer o programa para dentro da minha empresa. Qual é o caminho legal? O primeiro passo é, a partir da decisão de contratar aprendizes, procurar uma entidade formadora. E em Uberlândia nós temos diversas entidades formadoras. Além do Sistema S, Senac, Senar, Senat, o Senai, nós temos também outras entidades formadoras. Eu vou citar algumas, Sim. Eu espero não esquecer de nenhuma para não ser desleal, mas temos aqui a Rede Cidadã, a ICASO, temos o Instituto Societá, temos a Fundação CDL, temos a Fundação Maçônica, e salvo engano, tem mais uma ou duas, mas são várias. As entidades formadoras, inclusive, estarão no site do programa Jovem Aprendiz UD, e haverá a relação dessas entidades formadoras. Então, basta que o empresário busque uma dessas entidades, que a própria entidade formadora faz toda a gestão do processo de contratação. Talvez aí das instituições citadas, acredito que a ICASO seja a mais tradicional. Me recordo da minha época de garoto e já conhecia a ICASO, não tive a oportunidade de participar, mas acompanhei muito de perto. Agora, qual o benefício, então, ainda a gente falando do lado do empresário, que adere ao programa, né? Quais vantagens, além de cumprir a lei, isso é fundamental, né? O que de positivo traz para a empresa se inserir no programa Jovem Aprendiz? O principal, ele terá a oportunidade de formar a mão de obra da sua empresa. São vários os casos e os relatos de aprendizes de trabalhadores, de empregados que iniciaram como aprendizes e continuaram após o término do contrato de aprendizes como empregados e conseguiram contribuir de maneira muito importante para o desenvolvimento das atividades empresariais daquela empresa. Então, a principal vantagem para o empresário é a possibilidade de formar uma mão de obra qualificada para a sua empresa, além de contribuir para a formação do jovem. E você bem disse, além de tudo, ele estará simplesmente cumprindo uma obrigação legal. A norma, o artigo 429 da CLT impõe às empresas o dever de contratar
o aprendiz. Mas nós não queremos agora focar nessa obrigação e nessa possibilidade de penalização que existe, obviamente, caso não cumpra. Mas agora o enfoque é no aspecto positivo da aprendizagem. É como a aprendizagem pode permitir que o empresário qualifique a sua mão de obra, que o empresário tenha a possibilidade de formar uma mão de obra mais qualificada para a sua empresa e, assim, formar um mercado de trabalho que tenha trabalhadores mais qualificados. Agora a gente sabe, né, doutor, é costumeiro, Brasil afora, a reclamação generalizada do empresariado sobre os encargos trabalhistas, né? No caso dele estar acolhendo essa mão de obra, esse jovem aprendiz, que ele vai mais aprender, né, do que trabalhar, acredito que seja uma troca, como é que fica essa questão dos encargos? Isso incide algo para o empresário? Ao jovem, isso tem custo? Tem. O jovem aprendiz, ele tem direito, tem os seus direitos trabalhistas assegurados pela legislação, tem direito a uma jornada de trabalho limitada, tem direito a carteira de trabalho anotada. O salário mínimo será proporcional à carga, à jornada de trabalho, né? O FGTS é inferior, ao invés de ser 8%, são 2%. Então, o empresário terá, sim, custos, mas são custos mínimos diante dos benefícios que a aprendizagem pode proporcionar. Até porque o viés de um projeto como esse é justamente a questão social, né, doutor? A gente está falando lá na frente de formar mão de obra qualificada, a prática, o conhecimento, a experiência é pré-requisito nos currículos, né? O próprio empresário ele cobra isso lá na frente, mas tem o viés social também de você dar oportunidade a esse jovem aí de ingressar no mercado de trabalho pela porta da frente. Com certeza. A aprendizagem é uma política pública que visa promover a profissionalização do jovem, garantindo a este jovem o acesso a um instrumento de profissionalização, de qualificação profissional, de modo que, além de tudo, o empresário ele está, sim, contribuindo para um mercado de trabalho mais qualificado, que é uma queixa recorrente, né? Doutor, e se a gente fizer um recorte desse cenário atual, a gente consegue dimensionar quanto de fato o empresariado de Uberlândia, Mineiro, do Brasil, ele participa do programa Jovem Aprendiz? Porque é justamente isso, a campanha quer que, né, se popularize, que aumente ainda mais esse leque. Sim. Há uma estimativa de que 50% das vagas estão preenchidas. Uberlândia tem o potencial de preencher até 6.000 vagas de aprendizes. Apenas 50% dessas vagas estão atualmente preenchidas. Olha só, então o potencial é de se dobrar, né? É de se dobrar. E investir aí nessa mão de obra qualificada do futuro. Doutor, eu vou pedir um breve intervalo para o senhor aqui. Na sequência, a gente segue falando então desse projeto que foi lançado no início do mês aí, Jovem Aprendiz Uberlândia, Band Entrevista de hoje, recebendo o Dr. Paulo Veloso, que é procurador do Ministério Público do Trabalho. Band Entrevista faz uma pausa e volta já já. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Ele tá ótimo, mãe. Quando o assunto é saúde, Araxá constrói agora pensando pra frente. Por isso investe pesado na melhoria da saúde e da vida. Como os AMES 24 horas, que junto com a UPA atendem a mais de 12 mil pessoas por mês. A UPA conta agora com equipamentos modernos e mais médicos. Aumentamos em 200% o número de ambulâncias, com 1.800 atendimentos por mês. E em breve, vamos ter um novo e completíssimo hospital municipal com L. centro cirúrgico moderno e leitos de UTI neonatal. É com trabalho e dedicação que se constrói hoje o que a gente quer no futuro. Prefeitura de Araxá, pra frente, pra cuidar melhor.
Madeireira Uberlândia. Além de madeiras, temos vários tipos de materiais para construção, telhas, material hidráulico em geral e muito mais. Fale com a gente e feche um grande negócio. Madeireira Uberlândia, Alípio Braão 2440 São Jorge. Com a Tec Filtros você cuida da qualidade da água que você consome. Aqui tem o melhor em filtros centrais, bebedouros, acessórios, refis de todas as marcas e tem oferta, né, Zé? Tem sim, refil para purificador soft, apenas R$ 75,00. Tec Filtros, mais qualidade e saúde para a sua família. Vem pra cá! Fialto Peças e Serviços, ideal para quem busca serviço especializado e de qualidade em revisão e manutenção do seu carro ou picape. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais. Tem desconto, Biane? Tem sim, desconto especial em toda a linha Jeep. Fialto Multimarcas. Vem pra cá! Roma Mall, centro comercial com banco, supermercado, farmácia, confeitaria, praça de alimentação, choperia, barbearia, drive-thru, estacionamento gratuito e muito mais. Roma Mall, ao lado da BCZ, com uma nova experiência em gastronomia, compras e lazer. Vem pra cá! Faça curso superior à distância com uma das maiores universidades do país. Unimar tem polo em Uberlândia, Uberaba e Araguari. Curso superior a partir de R$ 99,90 por mês. Conquiste o seu lugar no mundo. Chame no WhatsApp 984250732. E você aí, que ainda não comprou o Treino da Sorte, corre que ainda dá tempo. Baixe o novo aplicativo, faça um novo cadastro e compre. Nesse domingo tem R$280 mil em prêmios. E só no quarto prêmio são R$200 mil. Corre que ainda dá tempo. Baixe o novo aplicativo e compre. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Copa Anvap 2023. A disputa continua com a primeira partida da final. Neste domingo, o jogo entre Vitória e Araguari. É hora de vibrar no estádio José Flauzino Franco em Santa Vitória. É bola na rede, é pura emoção, é Copa Anvap 2023, o maior torneio do futebol amador do interior mineiro. Junte sua torcida para vibrar com o time da sua cidade. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o Dr. Paulo Veloso, procurador do Ministério do Trabalho em Uberlândia, para falar justamente da campanha Jovem Aprendiz Uberlândia, lançada no início do mês, para incentivar o programa junto às empresas aqui da nossa cidade. Doutor, o senhor falou do potencial, Uberlândia teria então capacidade para 6 mil vagas, 6 mil jovens aprendizes, hoje 3 mil, 50% de fato fazem parte do projeto. Por que os outros 50% dessa demanda ainda não foi ocupada? Por desconhecimento ou negligência do empresário que faz vistas grossas ao projeto? A pesquisa aplicada pelo CODEM apontou que uma das principais causas seria a desinformação, justamente não saber nem como desencadeia o processo de contratação de um aprendiz, outros desconheciam a existência da aprendizagem, confundem a aprendizagem com estagiário e então havia pelo menos a pesquisa apontou isso, havia uma certa desinformação e a campanha visa justamente promover a informação tanto do empresário quanto do jovem que está em casa, né? Despertar no jovem a vontade de participar do programa de aprendizagem. Então, é divulgar que a aprendizagem existe. Obviamente, há também aqueles empresários que resistem ao cumprimento da norma. Eu espero que seja uma menor parte desse número que não cumpre a cota. Eu espero que com essa promoção de informação, com essa divulgação da aprendizagem, Uberlândia alcance um cumprimento muito significativo da cota de aprendizagem. Doutor, agora tentando ver pelo ponto de vista das famílias, do próprio jovem aí que é alvo desse projeto, qual que é o perfil então desse jovem? A gente já mensurou aqui 14 a 24 anos, mas qual o perfil socioeconômico? Quem são essas famílias? Quem são esses jovens que participam e estão aptos a participar? Toda pessoa entre 14 e 24 anos pode participar do programa de aprendizagem, independente de classe social.
Então, qualquer pessoa nessa faixa etária, e se for pessoa com deficiência, inclusive pode participar acima de 24 anos. Então, tendo esse perfil, é possível participar do programa de aprendizagem. Nós constatamos na prática que grande parte dos aprendizes são de classe média baixa, ou jovens em situação de extrema vulnerabilidade social. Então, a aprendizagem também cumpre essa função de dar ao jovem em situação de vulnerabilidade acesso ao mercado de trabalho. E aí eu cito dois grupos, jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas e jovens abrigados, que são pessoas que dificilmente teriam acesso ao mercado de trabalho. Através da aprendizagem, eles conseguem uma oportunidade de melhoria das suas condições de vida. E precisa da concordância da família. O doutor deu esses dois exemplos, né? Os jovens cumprindo medida socioeducativa, os abrigados e as famílias. No caso das famílias, elas têm que concordar? Qual que é o papel da família? Não. Aí, então, para que ele possa ingressar no projeto? A família tem um papel muito importante de direcionamento. Então, é muito comum quando abrem as inscrições para o programa de aprendizagem, as mães, os pais levam os filhos para a matrícula. Então, a família ela tem essa função muito importante de orientação, mas não é necessário que haja uma outorga ou uma autorização dos pais. Isso a lei não exige. Mas é importante que os pais participem, porque o jovem, quando ingressa no programa de aprendizagem, nós observamos que tem uma mudança no comportamento fantástica. Os pais passam a vibrar e acompanhar, como deve ser, né? Toda boa relação familiar, uns torcem pelos outros. Pelo sucesso dos filhos, né? Você está pensando no futuro, investindo no futuro dos filhos. O doutor mencionou também no início da nossa conversa que o programa está intimamente relacionado aí, então, à vida escolar desse jovem, desse adolescente. A porta de entrada também pode ser através da escola, a escola incentivar, fazer esse encaminhamento e aí depois, então, com o respaldo da família, ele ingressar no projeto? Sim, sim. É possível que a escola participe até da campanha, divulgue a campanha em sala de aula, para que aquele jovem que já tenha atingido a idade de 14 anos, saiba que existe esse programa. Muitas famílias passam por um momento financeiro difícil, então o jovem também pode contribuir para as despesas com o salário que ele ganhará. Quer dizer, ele começa a ter acesso a um salário, isso é muitíssimo importante, né? Ele concilia a jornada dele na escola com a jornada na empresa onde ele está participando do projeto e também, de novo, doutor, pensando no lado social desse trabalho, você evita que esse jovem fique exposto aí à criminalidade, né, e tantos outros perigos das ruas. Sim. Você é jornalista, faz uma cobertura, inclusive, meus parabéns pela cobertura que você faz aqui da nossa cidade. Obrigado. Você, com frequência, noticia casos de adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas, que é uma das piores formas de exploração do trabalho infantil. Quando algum adolescente é apreendido com alguma porção de droga, ele está sendo explorado por alguém, por algum adulto. E a aprendizagem, ela blinda o jovem desse aliciamento. Quando o jovem é matriculado no programa de aprendizagem, ele vai frequentar uma entidade formadora para receber a carga teórica, ele terá acesso a uma empresa onde exercerá atividades práticas, e nesses dois ambientes, de certa forma, ele estará blindado e protegido do aliciamento ao qual estaria exposto na rua. É uma outra perspectiva que talvez o empresário, as próprias famílias, os jovens não estejam atentos. A sociedade precisa perceber que nós estamos em guerra. E essa guerra não é só da polícia. Nós precisamos conquistar o jovem e convencê-lo de que participar de qualquer atividade criminosa é ruim. Mas não é mantê-lo longe de casa e fora do mercado de trabalho que
que vai permitir que a sociedade vença essa luta. É abrindo a porta, é abraçando o jovem, é dando ao jovem uma oportunidade de trabalho, até mesmo porque a maior parte das seleções de pessoal exige experiência. Sim. É muito comum que os departamentos pessoais façam a exigência da experiência. E como conseguir o primeiro emprego se a exigência da experiência? Quer dizer, quem não tem experiência estará fora. E a gente vê essa questão também, essa preocupação da experiência, ingressar no mercado de trabalho, ter essa primeira oportunidade nos programas de estágio, né? Nesse recorte do jovem aprendiz, que o doutor está falando, de 14 a 24 anos, nós temos muitos universitários que também aí em situação semelhante, análoga, e é essa a explicação que eu quero saber do senhor, eles fazem o estágio. Aonde diferencia o jovem aprendiz do estágio acadêmico, que a gente também é muito comum nas empresas? Apesar de terem certas similaridades, são totalmente diferentes. O estágio ele é complementar à grade curricular da escola ou da universidade. Quer dizer que complementa com atividades práticas o ensino superior ou o ensino médio. Esse é o estágio. Não haverá vínculo de emprego, o estágio pode inclusive ser gratuito ou pode ser concedido uma bolsa, mas é uma bolsa, não há vínculo empregatício do estágio. Na aprendizagem, o adolescente ele terá o seu contrato de trabalho firmado com a participação de 3 partes: o empregado, o aprendiz, o empregador e a entidade formadora, que é responsável por acompanhar o processo de aprendizagem, inclusive garantindo a carga horária teórica, porque na aprendizagem existe uma carga horária teórica que é ministrada pela entidade formadora. Importante a gente fazer essa diferenciação, até porque tem uma vertente, uma linha aí que não vê com bons olhos o estágio, né? Diz que acaba sendo uma exploração de mão de obra barata do universitário, do acadêmico, que está ali para ter conhecimento da parte prática, né, doutor? Exato. Aí é um detalhe interessante. O estágio, se for deturpado, ele deixa de ser estágio, passa a ser uma fraude a uma relação de emprego. Ali, na verdade, haverá uma relação de emprego. Aquilo que eles falam de, às vezes, a empresa contratar um estagiário para trabalhar como office boy ou para ajudar na limpeza, quer dizer, ele não aprende nada e está sendo usado como verdadeiro empregado, mas sem os direitos do empregado. Isso é fraude e quem age dessa forma pode ser responsabilizado, pode ter que depois reconhecer esse vínculo na justiça. Agora, na aprendizagem, a entidade formadora é responsável, inclusive, por acompanhar o processo de aprendizagem. Quer dizer, muito dificilmente haverá na aprendizagem esse tipo de fraude, porque a entidade formadora guarda a boa relação entre aprendiz e o empregador. Doutora, a campanha Jovem Aprendiz Uberlândia, então lançada no início do mês, né, vem justamente para trazer essa informação, para convocar. Existe uma série de entidades, né, que estão participando desse projeto para que se fortaleça. Então gostaria justamente de aproveitar o espaço para que o doutor convoque aí empresários, familiares, a comunidade escolar também, para que, né, façam parte desse projeto. Exato, eu gostaria de aproveitar esse espaço então para conclamar toda a sociedade para que participe, para que busque conhecimento sobre a aprendizagem. Eu costumo dizer que na aprendizagem todos ganham. O jovem ganha a oportunidade de aprender, a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, e a empresa ganha a possibilidade de formar a sua mão de obra, uma mão de obra qualificada, de acordo com os valores da própria empresa. Então, nesse processo, todos ganham. E ganha também a sociedade, que terá uma formação de um mercado de trabalho mais qualificado, protege o jovem contra o aliciamento de traficantes. Então, é um processo em que todos ganham. Além de tudo, é uma obrigação para o empresário, quando ele cumpre, ele evita problemas futuros, a possibilidade de responsabilização, de modo que eu espero que alcancemos 100% do cumprimento da cota aqui em Uberlândia.
E esse é o nosso papel aqui, desse bate-papo muito importante no nosso Band Entrevista. Doutor, eu costumo falar que a gente está longe de esgotar o nosso assunto, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E até a próxima entrevista. Hoje, Band Entrevista, então, recebendo o Dr. Paulo Veloso, procurador do Ministério Público do Trabalho, falando a respeito dessa campanha Jovem Aprendiz Uberlândia, lançada no inío do ano. Aí, então, família, comunidade escolar e empresários, todos convocados a participar. Nosso Band Entrevista de hoje fica por aqui. O nosso muito obrigado. Até o próximo programa.